O estudo da palavra de Deus de hoje é Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22 também. Existem portas, irmãos, na nossa vida, cujos quais essas portas precisam imediatamente serem abertas. E como uma moeda, ela tem dois lados, existe também, né, uma face, ou seja, uma porta que eu também preciso fechar. E tanto no abrir uma porta como no fechar uma porta, existem bênçãos ali, escondidas, que podem nos alcançar. E hoje você vai entender que a decisão de abrir portas e também a decisão de fechar portas, elas são decisões exclusivas, únicas, que Deus, Ele compete, Ele dá a cada um de nós. Então nós podemos tomar essas decisões de quais portas nós vamos abrir e de quais portas nós iremos fechar. Mas que fique muito claro, desde já do início, que tanto abrir portas como fechar portas, ambos são bênçãos de Deus para a nossa vida. São milagres e providências do Senhor para cada um de nós. E você vai aprender que quando nós abrimos portas, recebemos grandes bênçãos. Mas que também quando fechamos portas, também somos abençoados. Hoje eu percebo muitas pessoas correndo atrás de portas, por exemplo, portas de prosperidade. Eu quero que se abra uma porta de um grande emprego, de um grande salário. Pessoas que buscam as portas de uma cura, de uma transformação, de uma realização pessoal, de um sonho. E todas essas portas realmente existem. E que em nome de Jesus, você e eu venhamos a passar, a atravessar cada uma delas, em nome de Jesus. Agora, para que nós atravessemos essas portas, existe uma principal. E se eu não passar pela porta principal, todas as outras portas estão correndo risco. Por exemplo, irmãos, aqui na igreja eu tenho o meu escritório, aqui em cima vocês sabem. Na porta, lá no meu escritório tem uma porta. Quando eu chego aqui na igreja, eu costumo chegar cedo, e quando eu chego, eu vou ali no escritório, lá tem as minhas Bíblias, ali é onde eu faço as minhas orações, ali é que eu passo os meus momentos a sós com Deus. Mas, quer dizer, quando eu chego então aqui na igreja, eu tenho um objetivo. Qual que é o objetivo? Passar pela porta do escritório. Mas para que eu passe por aquela porta, eu vou ter que passar por duas portas na entrada. Essa terceira porta que é a antessala da igreja. Vou ter que passar por essa porta aqui, que é a que dá acesso até lá atrás, até chegar à quinta porta, que é o escritório. Para que eu chegue à porta desejada, eu tenho que passar por 4 antes. Você compreende? Qual é a porta que você deseja? Pastor, a porta que eu desejo é essa, é uma realização, é uma conquista, é um êxito, é uma conversão familiar, é uma cura para o meu corpo, é uma bênção espiritual para a minha alma, é uma realização de um sonho, é uma porta de prosperidade, é uma porta da felicidade. Pastor, é essa porta que eu quero passar. Amém, fica firme, que você passa por ela sim, em nome de Jesus, mas para passar por ela, existem outras, e existe uma que é a primeira, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele disse em João 10, ele se autodenominou dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá, e aí achará as pastagens.
ou seja, as ovelhas, para que elas comam o melhor, sabe, o melhor pasto, para que ela seja levada ao pasto, que ela vai engordar, que ela vai se fortalecer, que ela vai produzir toda a sua lã, que ela vai se desenvolver normalmente, ela tem que passar pela porta. Somos ovelhas do aprisco do Senhor, e eu tenho que passar pela porta chamada Jesus. Essa é a primeira porta. Muitos parecem não querer ou não entender a importância desta. E aí ela quer pular, ela quer chegar no escritório sem passar pelas outras portas. Eu consigo entrar no escritório sem passar por essas portas? Consigo. Se eu entrar pelo telhado, se eu der uma de Homem-Aranha aí, é só que pela palavra de Deus, aquele que entra pela janela, ele é ladrão e salteador. Então não é o jeito certo. O jeito certo é entrar pela porta. E eu fico imaginando, irmão, Jesus nesse meio, fazendo de tudo. Você sabia que Jesus faz de tudo para que nós venhamos a abrir as portas para que Ele entre? Pastor, como assim? Se você conhece, lembra lá o Apocalipse, capítulo 3, verso 20, Jesus, eu não vou nem pedir para abrir, que você conhece de cor e salteado. A Bíblia diz assim, ó: eis que estou à porta e faço o quê? Eu bato. Se alguém, e que esse alguém sejamos nós, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Então, se eu quero participar da mesa do Senhor, e olha que essa mesa é farta, é abundante, nessa mesa eu posso desfrutar de todos os benefícios que o Senhor naquela cruz se entregou por nós, para que vivamos com intensidade tais promessas. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor batendo a porta, e eu tenho que abrir. Eu não posso ter o meu coração fechado para Deus. Eu não posso ter o meu ouvido agravado, surdo. Pastor, eu não ouço Deus bater na minha porta. É porque o seu ouvido não está sensível ainda à voz de Deus, porque Ele está batendo. Eu já orei por pessoas, na qualidade de pastor, pessoas que eu percebi que até estavam ali diante de mim, mas com o coração fechado. Talvez estavam ali por obrigação, por imposição. Já me chamaram para fazer visitas em hospitais, em casas. E aí a gente vai, né? E quantas casas eu cheguei, a pessoa até por educação, até recebeu a gente, até tratou muito bem. Mas na hora da oração, a pessoa não ora aí, né? Ora aí, não ora aí. Mas você vê que a pessoa nem queria. Mas para não fazer, às vezes, uma desfeita, né? Não destratar, a pessoa, não, até pode orar, mas você percebe que a pessoa está com o coração fechado, obstinado. E se eu fecho as portas do meu coração, o Senhor não entra, porque Ele não invade, Ele não força a fechadura. Ele não tem uma micha espiritual, aonde ele vai lá e fica no segredo ali mexendo. Não, ele não dá um bicudo ali para quebrar o batente, ele simplesmente bate. O ouvir a voz compete a cada um de nós. O abrir a porta compete a cada um de nós. E no fazer é que seremos abençoados. Vamos à leitura? Isaías 22, verso 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Olha que coisa, Deus coloca no nosso ombro
a chave da casa de Davi. E abrirá, e ninguém fechará. E fechará, e ninguém abrirá. Então, sobre os nossos ombros, você já carrega. Pastor, eu nem sabia disso. Então, se dê por informado a partir desse momento. Deus coloca em nosso ombro uma chave. E não é qualquer chavezinha, não. É a chave de Davi. Quem era Davi? O rei em Israel. Hoje, quem é o nosso rei? Já não é mais Davi. O nosso rei é Jesus. Sobre o nosso ombro está a chave da vida. A chave, hoje somos os despenseiros da multiforme graça de Deus. Então eu carrego dentro de mim uma chave. Aonde eu vou, essa chave está comigo, nos meus ombros. E esta chave, ela me dá uma virtude, ela me dá uma capacidade de abrir coisas. E aquilo que nós abrimos, permanecerá aberto. E também aquilo que fecharmos, permanecerá fechado. E aí vem aquela lógica, né? Claro que nós vamos nos abrir para tudo aquilo que venha de Deus, e também nos blindar e nos fechar para tudo aquilo que provenha do inimigo. Mas hoje eu não quero nem tratar sobre esse assunto de forma específica. Hoje eu quero falar mais dessa chave que Deus te deu, e que com ela você pode abrir portas, e elas ficarão abertas. E você pode fechar portas, e elas permanecerão fechadas. E eu quero provar para você que o abrir e fechar portas trazem grandes bênçãos. Agora, repito, qual é a primeira? Vamos ver se você aprendeu. Qual é a primeira porta que eu devo abrir? Irmãos, abrir o meu coração para Jesus entrar. Primeira porta é Jesus. É esta que eu tenho que abrir. Pastor, ela já está aberta, então mantenha aberta. E prepare um ambiente agradável ao Senhor, para que Ele não seja um mero visitante na sua casa, mas que Ele se torne um morador fixo, aonde Ele tem prazer de ficar. O rei Ezequias, lá em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 29, quando o rei Ezequias, ele começa a reinar, ele toma ele faz uma lei, um decreto. A sua primeira ordem na posição de rei foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Hoje, quando eu lia essa palavra, eu pedia para Deus: Deus, eu quero ser como o rei Ezequias. Nesse ponto, Ezequias teve um reinado de sucesso. Venceu inimigos antes jamais vencidos, que era o exército do rei Senaqueribe. Teve vitórias, irmãos, esmagadoras. Ezequias, até quando ele adoeceu, e olha que o profeta Isaías chega a dizer que era uma doença mortal. Ele pega o rosto dele, coloca na parede, ele começa a orar, chora na presença do Senhor, se quebranta, se derrama, e Deus dá a ele 15 anos de vida a mais. Ou seja, Ezequias abriu as portas para a vitória nas batalhas, ele abriu a porta para conquistar o que outros não haviam conquistado, ele abriu as portas de uma cura jamais vista, de uma enfermidade que para aquela época era mortal. Todas essas portas para ele estiveram abertas ao longo do seu reinado. Ele, como ser humano, cometeu também um erro, teve o seu deslize, sabe, de querer fazer acordos com o inimigo. E não adianta você fazer acordo com o inimigo, porque ele jamais vai honrar tais acordos. E ele caiu nessa besteira de tentar dar ao inimigo uma espécie de uma propina, um dinheiro, para que o inimigo não o atacasse. E só que o inimigo recebeu o dinheiro e o atacou do mesmo jeito, porque não dá para fazer aliança com o inimigo. Só que Deus deu a vitória, Deus deu conquista, Deus foi com ele, irmãos. E sabe por que todas essas portas estavam abertas? Essas secundárias,
porque a primeira ele já tinha aberto. Vamos ver aqui, ó. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 29 anos lá em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E o que Ezequias fez? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme, atenção a isso, tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Davi não era pai paterno mesmo, de sangue de Ezequias. Quando fala que pai, ele demonstra que ele olhou o reinado de Davi, e ele falou, eu quero ter um reinado como o dele. Então seguiu os mesmos princípios. Ele, o Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, foi no primeiro ano, no primeiro mês, olha a primeira decisão que ele teve, irmãos, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Irmãos, o primeiro decreto, a primeira lei, o Ezequias falou, eu sou rei. Não, o senhor é rei, sim senhor. A minha palavra é lei, a sua palavra é lei. Então a primeira decisão, qual será? Ele falou, a minha primeira decisão, abrir as portas do templo. E se ele queria abrir, é porque as portas estavam o quê, irmãos? Fechadas. Imagine que frustrante, que triste você sair da sua casa para vir à igreja e chegar à igreja, a igreja estar fechada, lacrada, impossibilitada de realizar um culto, uma reunião. E o pior de que fechar uma igreja é se acostumar com ela fechada. Pior do que não vir à igreja é se acostumar em não vir. Isso é o pior. O Ezequias falou, não está errado, para que eu tenha o sucesso que Davi teve, eu tenho que fazer o que Davi fazia, e o que chamou a atenção dele, é porque no reinado de Davi, Davi cuidava do templo, Davi amava o templo. Você vai se lembrar do verso, né? Olha só, eu começo e termina, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de Davi, a sua motivação era convidá-lo. Vamos para a igreja, vamos para o templo, vamos buscar Deus, vamos aprender de Deus. Aquilo era a realização para Davi, a felicidade para Davi. Você sabe que Davi queria, por tudo, construir o templo do Senhor. Mas Deus não o permitiu, fez com que Salomão, seu filho, edificasse. Mas ele pega Davi, do seu ouro, da sua prata particular e oferta para a construção daquele templo. Irmãos, Davi tinha um cuidado com a igreja, um amor pelo templo, que jamais havia sido visto. E o Ezequias falou, já que eu quero ter o sucesso que ele teve, eu vou abrir as portas do templo. Hoje o templo do Senhor não é mais esse retângulo aqui, esse templo presente, material, mas hoje o templo de Deus é você e eu, somos o templo do Senhor. Então hoje, tomar a atitude do rei Ezequias é falar, meu Deus, eu quero estar com o meu coração aberto para o Senhor, para que o Senhor não precise nem bater. Eu já quero dar na tua mão a chave, eu quero entregar na tua mão o controle, para a hora que o Senhor quiser entrar, o Senhor pode chegar e já vai entrando, sinta-se à vontade. Tem alguns, por exemplo, amigos nossos, parentes nossos, que são pessoas muito próximas, a nós, são pessoas que, essa semana mesmo eu recebi a visita de um amigo meu, pastor lá da cidade de Maringá. Ele veio aqui a Curitiba, me ligou e falou, pastor Ron, estou indo para Curitiba e vou passar aí por Campo Largo, vou almoçar aí na tua casa. Que amigo é assim, Amigo fala, estou indo para almoçar. Falei, pode vir,
Pode vir que a minha esposa faz cada comida uma mais gostosa que a outra. Não é verdade? Venha. Aí eles chegaram, almoçar, comer gostoso, ficar lá em casa. E você sabe que amigo assim, não precisa pedir, né? Ah, eu posso, sei lá, sentar no sofá? Não, já chega e senta. Ah, eu posso, não tem, sabe, já há uma liberdade, já há uma amizade, uma confiança, sabe, de chegar, entrar, conversar, sabe, eu quero que Deus, irmãos, tenha essa liberdade na minha vida, porque a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir o templo com o intuito de fazer o quê? Leia aí para mim, repará-lo. O templo precisava de reparos, precisava de consertos, precisava de uma pintura, precisava de uma limpeza, precisava de uma organização. E Ezequias falou: vamos reparar o templo, vamos fazer desse templo o mais lindo, o mais bonito do nosso alcance fazer. Eu preciso falar: Deus, existe uma área da minha vida que eu tenho que reparar, que eu tenho que mudar um comportamento, uma atitude, um jeito, sabe, irmãos, um estresse, um nervosismo, há algo em mim necessitando de reparação, porque se há, então eu tenho que reparar, porque Deus não vai habitar numa casa sem reparos, uma casa caindo aos terra, sabe? Irmão, a gente não vai morar numa casa caindo aos pedaços, sabe? Chovendo dentro, tudo errado. Então repare. O Ezequias falou: vamos reparar. Por quê? Porque essa casa é para receber Deus. O meu coração, irmãos, ele não pode estar triste, ele não pode estar sujo, rancoroso, brigado, magoado, porque esse tipo de casa não atrai a presença de Jesus. Ele chega, ele vê aquela bagunça, ele fala: não, primeiro tem que reparar, eu vou aguardar essa pessoa fazer os reparos. Quando você entrega uma casa, digamos, você alugou uma casa, morou ali 1, 2 anos, quando você vai entregar, você tem que fazer o que nessa casa, irmãos? Um reparo. Tem que pintar, tem que arrumar lá a porta que você estragou, o rodapé que o cachorro roeu, é ou não é, irmão? O piso que caiu lá, a panela e quebrou, lá na cozinha, aqueles furos que você vai botar o armário lá, você vai ter que tampar tudo eles. Porque se você for entregar sem reparo, a imobiliária vai cobrar uma multa lá em cima. E com razão. Porque o proprietário da casa, ele quer a casa o quê, irmãos? Em perfeita ordem. Assim como ele a entregou. Deus, ele criou o meu corpo. Ele me formou. E ele quer me encontrar em ordem. Eu não posso contaminar o meu corpo com vícios, sabe, irmãos? Eu não posso me contaminar, trazer para dentro de mim sujeiras. Tanto que o Ezequias, o rei, falou assim, verso 4: aí trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou lá na praça oriental e lhes disse, olha o recado do rei: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais. E como é que a gente vai santificar essa casa? Tirai do santuário, o quê? Pega tudo que é imundo, pega tudo que está sujo, pega tudo que está errado e tira. Não, irmão, tira. E quando é que eu devo tirar? O quanto antes. Quanto mais eu vou protelando, irmão, mais aquilo vai encardindo dentro de mim, mais aquilo vai ficando difícil de ser remediado e tratado. O Ezequias falou: não quer nem saber, tira
tudo que é imundície, tudo que é sujeira, tira, remova, porque aí sim Deus vai se agradar. Aí quando nós nos reunirmos nesse local para levantarmos a Deus o nosso clamor e buscarmos ao Senhor, aí Ele virá. E Ele virá para nos abençoar, porque nós abrimos a Ele as portas, então Ele entra. E quando eu abro portas para Deus entrar, sabe o que é que Deus faz? Ele também abrirá portas para que eu entre nelas. Salmo 118, vai lá para você ver, irmão, esse salmo aqui é tremendo, hein? Salmo 118, versículos 19, a gente já emenda e lê o 20 também. Salmo 118, versos 19 e 20. O 19 diz assim: abre-me as portas da justiça. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas, eu passarei por essas portas e viverei essas justiças, e aí eu louvarei ao Senhor. Daí vai ser tanto testemunho, que vai ter tantos motivos para louvar, exaltar, engrandecer a Deus. E esta é a porta do Senhor, pela qual, quem é que passa por elas, irmãos? São os justos entrarão. Então eu preciso falar: Senhor, eu quero ser justificado por Ti. Eu quero que o ato de justiça de Cristo Jesus da cruz, porque Ele é o justo, aquele que nunca cometeu um erro e mesmo assim morreu na cruz por nós. Então Ele tem a unção de me santificar, de me purificar, de me lavar completamente. Ele falou assim: olha, abre-me portas da justiça. Irmãos, aí eu vou passar por elas e louvarei ao Senhor. Perceba que se eu abro as portas para Jesus entrar e permanecer, Ele também me abrirá portas que vão operar justiça na minha vida. O que é justiça para um casal, por exemplo? Para você que é casado, o que é justiça para o teu casamento? É diálogo, é amor, é fidelidade, é prosperidade, é juntos vocês caminharem com o mesmo sonho, uma mesma visão, o mesmo objetivo. Isso é justo, isso é correto. E essa é uma das portas que eu quero fazer o quê, irmãos? Entrar nelas. O que é injustiça num casamento? Divórcio, traição, separação, briga, ciúme, mentira. Isso são injustiças na vida de um casal. Sabe? Então essas portas, longe de nós. Eu quero entrar pelas portas da justiça. O que é a justiça de Deus em relação à nossa vida financeira, irmãos? Ele quer nossa prosperidade, Ele disse que veio trazer vida com abundância. Isaías já declarou, irmãos: se quiseres e me ouvires, comereis o bem desta terra. Isso é justo. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Eu quero a prosperidade na minha vida, e não é para se gabar, não. Eu quero prosperidade na minha vida para honrar a Deus, para fazer a obra de Deus avançar, para também dar um conforto melhor para minha casa, um bom estudo para minha família. E prosperidade é bênção. Ah, pastor, eu não gosto muito de prosperidade. Eu gosto e luto por ela. São portas da justiça que nós podemos passar por elas. Passar com o intuito de louvar ao Senhor, porque nossas conquistas louvam a Deus. Somos representantes de Deus aqui nesta terra. Somos embaixadores de Cristo. Representamos aqui a glória dos céus. E nós temos que mostrar ao mundo, o poder de Deus agindo, a glória de Deus sendo efetuada, mas eu tenho que entrar pelas portas.
Lembra do que disse o profeta Isaías, irmão? Começamos lá, 22. Eis que eu pego a chave de Davi e eu coloco ela no teu ombro. E aí você, agora de posse dessa chave, você vai abrir portas e elas jamais se fecharão. As portas da justiça, elas não vão se fechar, que elas permaneçam abertas. E também tem portas que você tem que fechar, para Deus operar. Deixa eu fazer só um resumo aqui, irmãos, por causa do horário, sobre essa questão de fechar portas. Deixa eu lembrar você uma passagem bíblica, lá em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia narra a história daquela mulher viúva, que o credor veio na casa dela e queria levar como escravo os 2 filhos dela, porque o marido morreu, deixou uma dívida, ela não tinha dinheiro para pagar a dívida, e naquela época a lei dizia que na falta do recurso para pagar, os filhos eram escravos, se tornariam escravos. Ela, num desespero, vai lá e consulta o homem de Deus, para ver o que ele podia fazer. Ele pede para que a mulher, a dona, vá lá nas vizinhas, empreste vasilhas vazias, não poucas, e ela vai, ela faz, e o homem de Deus fala assim: olha, agora, entra na tua casa, e faz o que, irmãos? Fecha a porta, sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite. Aí ela entrou dentro de casa, ela fechou a porta, e ela, agora com a porta fechada, ela e os filhos. Irmão, tem coisas que se resolvem a portas fechadas. Tem coisas que se resolvem internamente. Tem coisas que você não deve espalhar. Sabe, não seja aquele que quer colocar nas redes sociais, que quer publicar coisas que lhes são únicas, lhes são pessoais. O profeta falou: não, você vai entrar na tua casa e fecha a porta, pega o azeite e deita. Aí ela começa a derramar o azeite, Deus multiplica, e você lembra da história, ela encheu todas aquelas vasilhas, Deus multiplica, todas as vasilhas são cheias. Quando ela fala para o filho: traz outra vasilha, o filho: mãe, acabou a vasilha, o azeite para. E com aquele dinheiro, você lembra, ela pagou a dívida dela, e ela ainda pôde viver do resto. Ou seja, prosperidade. Quando eu fecho as portas, as dívidas são pagas. Fecha a porta, irmãos, para o consumismo, para você vencer as dívidas. Fecha a porta do cartão de crédito, do cheque especial. Fecha a porta. Essas coisas estão atraindo miséria, estão atraindo juros sobre juros. Você tem que fugir disso. Feche a porta para que Deus multiplique o teu azeite, multiplique o teu salário, o teu ganho, as tuas vendas, a tua comissão, para Deus abençoar a sua loja, a sua firma, a sua empresa, o seu comércio. Feche, irmão. Não deixa a porta aberta, a porta para o devorador entrar. Seja um fiel dizimista, um fiel ofertante. Fecha as portas. O profeta falou: olha, você quer prosperidade, você quer mudar de vida? Eu quero. Então entra no teu quarto, e entra na tua casa e fecha a porta. Lembra quando o Senhor Jesus chega na casa de Jairo, e as pessoas estão velando a menina de 12 anos de idade? Aí Jesus fala assim: não está morta não, ela só está o quê, irmãos? Dormindo. O que a turma fez? Riu da cara de Jesus. O que Jesus fez? Mandou todo mundo sair da casa, fechou a porta. Agora era o particular, era Jesus, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, 6 pessoas dentro da casa, mas a menina 7. Jesus vai lá, fala para a garota, né, Talitá cumi, significa levanta, a menina, te digo, levanta, e a menina ressuscitou. Quando você
aprende a fechar a porta. Irmãos, tendo na sua casa pessoas da mesma fé que você. Você tem que comunhar, viver com pessoas da fé, irmãos, que têm a mesma convicção. Fechar as portas para amizades erradas, fechar portas para más companhias. A Bíblia diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Aprenda a fechar a porta, a ter para dentro da sua casa, acolher para dentro da sua casa pessoas que realmente torcem por você, que quer ver o seu bem, que quer o seu sucesso, que quer a sua felicidade. Eu não estou pregando inimizades, irmão, não é isso que eu estou falando, não estou dizendo que você tem que cortar relacionamentos e ser inimigo, não. O que eu estou dizendo é que aquele que você recebe na tua casa, ou seja, aquele que você ouve, aquele que te aconselha, aquele que, sabe, te induz a fazer alguma coisa, essa pessoa tem que ser de Deus. Porque se você estiver cercado de amigos errados, irmãos, esses amigos te levarão para um buraco. Esses amigos te levarão para a perda. Um amigo que te aconselha errado, irmãos, e às vezes ele não aconselha nem por maldade, é por falta de relacionamento com Deus. Irmão, ele não tem relacionamento com Deus, não ouve a Deus, o que ele tem a oferecer? Seja seletivo. Ore a Deus e fale: Deus, eu tenho que fechar as portas para um pessoal que só me deixa triste, só me põe para baixo. Sabe, pessoas que chamam nome para cima e para baixo. Pessoas assim que são, olha, sugam a minha energia. Tem gente, irmão, que é ladrão de energia. Tem pessoa que é sanguessuga. Sanguessuga. Ela gruda em você. Você sabe que a sanguessuga, ela é um parasita que ele não contribui em nada com o ecossistema. Ele não dá nada. Ele só irmão, se você tem um amigo sanguessuga, se tu tem um amigo vampiro, não é, sai dele, fecha a porta, porque daí Deus vai poder pegar o teu sonho, Deus vai poder pegar aquilo que morreu e trazer de volta à vida. Deus vai poder pegar aquilo que você achava que não tinha mais jeito, solução, e reavivar isso dentro de você, reativar isso. Irmão, o próprio Jesus disse, lá no Sermão da Montanha, que é a constituição do reino, quando ele ensinava, ele dizia: olha, quando você for orar, entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Irmão, você quer ter comunhão com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta. Você tem a chave de Davi que fecha e que ninguém abre. E você tem que fechar a porta para orar. Se você for orar, irmão, com a porta aberta. Hoje o que é orar com a porta aberta? É que meu celular não está aqui. É orar com o celular na mão. Isso é orar com a porta aberta. Daqui a pouco, não, pastor, eu coloco no silencioso. Daqui a pouco vibra. Brrr. Você está ali orando. Brrr. Você já fica curioso, o que será que é? Não é, irmão? Já perdeu o foco da oração. Já perdeu o foco. Você quer orar? Fecha a porta. Tem aquele momento a sós. Aquele momento você e Deus. Aquele momento que você pode se abrir, falar coisas, que você pode confessar coisas, que você pode pedir ajuda, auxílio. Irmãos, momentos como estes são únicos, mas para tê-los, eu tenho que fechar a porta. E é claro que ali, a gente até às vezes prega, né, irmão, fecha as portas, já viu o pastor quando está orando, fala assim: irmão, fecha os seus olhos, porque os olhos são a porta de entrada para o nosso corpo. Se você ora lá com o zoião regalado, irmão, aí você vai ver o pastor andando para um lado, andando para o outro, aí você vai ver o obreiro passando de lá para cá,
não vai estar naquela comunhão perfeita. Vai orar, feche a porta. Poderia dar aqui inúmeros outros exemplos, mas o tempo não me permite. Então, para terminar, eu vou lá em 1 Coríntios, e aqui eu termino para a gente falar com Deus. 1 Coríntios 16, lá no verso 9. Irmãos, fecha a porta. Capítulo 16, verso 9. Um dia eu preguei aqui na igreja o Isaías 26. Não sei se alguém aqui estava nesse culto. Aquele versículo quando o profeta diz assim, olha, que quando nós estamos irados, quando nós estamos bravos, quando nós estamos com o sangue quente, lembra o que o profeta falou, irmãos? Entra no quarto, fecha a porta, até a ira passar. Já preguei esse verso aqui já. Isaías 26. Se eu não me engano é 26, 20. Você confere lá na tua casa. Se fosse, ó, quando você está irado, você está bravo, teu sangue ferveu, você quer tomar uma atitude, Deus falou assim, não, calma, entra no quarto, fecha a porta, até que a ira passe, até você centrar as ideias, até você fazer uma análise mais ampla da situação, até você poder agir com prudência, porque quem age na ira, irmãos, Tiago já disse, né? Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Você está irado? Pega a chave que Deus depositou nos teus ombros e fecha a porta. Diga a Deus, eu só saio desse quarto quando a ira tiver passado. Se eu for lá agora, eu esgano aquela pessoa. Quem já teve vontade de esganar alguém aqui? Deixa eu ver. Vocês também não são fáceis não, hein, irmão? Ainda bem que eu sou amigo de vocês, né? Mas tem gente que, irmão, tem pessoas de temperamento forte. Tem pessoas, irmão, que ela não se converteu ainda no temperamento. Então entra no quarto e fecha a porta. Não seja o iracundo, o movido pela ira, uma pessoa colérica. Não, peça para Deus a brandura, né? a aprender a ter o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, né? Então tenha o domínio próprio. Pastor, eu sou meio bravinho, sou meio estouradinho. Então aprenda a entrar no quarto e fechar a porta. Irmão, ficar irado. Deixa eu fazer uma pergunta. Irar. Pastor, eu fiquei irado. Uma pessoa peca por ter ficado irado? Sim ou não? E agora? Quem acha que peca? Deixa eu ver se levante a mão. Algumas pessoas acham que peca. Quem acha que não peca? Várias pessoas. Tem gente e quem não tem mão, né? Não levando nem para um nem para o outro, né? Pastor, estou na dúvida aí, né? O que você falar, está falado. Na verdade, irmão, não peca. Ninguém peca por irar. Jesus é quem disse, irai-vos e não pequeis. O problema não é eu irar, o problema é eu pecar. O problema é eu agir na ira. Porque se eu agir na ira, aí eu vou pecar. Então, se veio a ira, eu tenho que fechar a porta do quarto. E falar, Deus, eu vou ficar aqui até a ira ir embora. Até eu estar calmo, brando, e agir com toda a prudência, que aí esse agir é que trará bons resultados, né? Bom, aqui em Coríntios 16, lá no verso 9, a palavra de Deus declara assim, ó, porque uma porta grande, diga comigo, diga grande, diga porta grande, e não é apenas grande, mas ela é eficaz, né? Eficaz para o trabalho, para o crescimento, né? Uma porta grande e eficaz, ela se me abriu, ela já está aberta, é só que existem muitos o quê? Adversários. Perceba que Deus, Ele já, conforme vimos lá em Salmo 118, Ele já nos abriu portas de justiças.
As portas que Deus abre para nós, ela é chamada uma porta grande. Ela é uma porta eficaz, sabe? É uma eficácia tremenda, para que por ela, através dela, eu viva a plenitude da glória de Deus. Agora, para que eu passe, para que eu atravesse essa porta, eu tenho que estar disposto a enfrentar adversários, porque os meus inimigos não querem que eu passe pela porta, eles farão de tudo para querer me impedir. Mas nesta hora que eu perceber uma resistência da parte do mal, que eu perceber que uma porta está se abrindo, mas que o diabo quer de alguma maneira manietar essa porta, cerrar essa porta, eu tenho que falar, não, eu vou vencer esses adversários. Irmão, na hora que você está para viver um grande sonho, e vem aquele desejo de fazer uma coisa errada, cometer um pecado, um deslize, isso daí são os adversários que querem te atrapalhar de você passar pela porta. Aí é que vem a tentação. Aí é que o inimigo... Irmãos, eu entendo que quando o diabo investe muito contra alguém, é porque ele já está pressentindo e vendo que uma porta grande, tal pessoa está prestes a passar por ela. Todo mundo que fala para mim, fala, pastor, o inimigo está furioso, pastor, o diabo se levantou de um jeito, eu já falo assim, ó, glória a Deus. Como assim, pastor, glória a Deus? Eu falei que o diabo se levantou, eu falei, por isso mesmo que estou dando glória a Deus, porque se ele se levantou assim, igual você está falando, é porque ele está desesperado, ele está visualizando a sua linha de chegada, ele já está vendo uma grande porta, eficaz para o trabalho que Deus já te abriu. Então ele quer que você pare, ele fará de tudo para você parar, ele fará de tudo para que você se cale, ele fará de tudo para que você desanime. Então é agora que você tem que ir avançar ainda mais, lutar, crescer ainda mais. E isso em nome de Jesus. Você é a casa de Deus. Amém?